No livro Em Busca de Sentido, nós temos a oportunidade de conhecer um pouco daquilo que Viktor Frankl foi compartilhando e descrevendo conosco sobre a sua experiência de ser um prisioneiro nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Mas você sabia que Viktor Frankl via ali a possibilidade de administrar assistência aos prisioneiros como uma missão que lhe cabia? Você quer conhecer um pouco mais sobre essa experiência, sobre essa missão? Pois fica aqui com a gente no vídeo, que esse é o nosso tema. Antes, eu gostaria só de pedir que você já deixe o like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal da Escola do Sentido, se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossos vídeos aqui no canal. Bom, Taryn Chagas, psicóloga, logoterapeuta, uma das fundadoras aqui da Escola do Sentido, e gostaria de lembrar a você que este vídeo está baseado em reflexões que a gente desenvolveu a partir da leitura Psicoterapia e Existencialismo, mais precisamente o capítulo 8 desse livro, que exatamente trata das experiências psicoterapêuticas que Viktor Frankl relata para nós dentro dos campos de concentração. Então, a gente começa trazendo uma introdução aqui para vocês que eu considero bem importante. Esse capítulo que o Frankl traz, ele fala muito a partir da própria experiência, como eu tinha colocado. E aí uma experiência bem interessante que ele coloca é como, mesmo dentro dos campos de concentração, e nesse contexto muito específico, nós vamos discutir mais um pouco mais à frente, o Frankl ele encontrou também uma missão profissional. E a gente parte, então, dessa ideia, né? Permitam que lhes contarei, no entanto, seja dito em memória do Dr. Karl Fleischmann, que morreu como mártir na cama de gás de Auschwitz. Quando conheci esse homem, diz o Frank, ele tinha em mente, né? Sua mente já estava ocupada com uma preciosa ideia, com o pensamento de administrar assistência mental aos prisioneiros recém-chegados. A organização dessa tarefa foi repassada por ele a mim como psiquiatra. Então, a partir dessa ideia desse doutor Karl Fleischmann, ele começou a gestar com o Viktor Frankl e com outras pessoas que estavam no contexto de campos de concentração como prisioneiros, uma forma de ajudar as pessoas que chegavam aos campos e se deparavam com aquela horrenda situação, né? Então, o Paulo estava nos falando do trágico na aula 2, né? Então, vivenciando um contexto extremamente horroroso, né, horripilante, mas entendendo que a vida continuava ali e que a vida tinha uma missão ali, Frankl e outras pessoas que tinham uma ligação com essa experiência de trabalhar com a saúde mental ou com a cura de almas, né, ou com algum tipo de missão relacionada às pessoas, começaram a montar uma força-tarefa, vamos colocar assim, para ajudar os outros que estavam naquela mesma situação, sobretudo aquelas pessoas que estavam chegando nos campos e que estavam sofrendo o choque de sair da sua realidade normal, digamos assim, anterior para aquela realidade tão cheia de sofrimento, de condicionantes e de tantas coisas que a gente nem consegue descrever, né, assim. Então, esses elementos que eu estou trazendo aqui está na página 116 do nosso texto, né? E ele traz um contexto, né? Então, com uma generosa quantidade de tempo à minha disposição, eu expandi essa organização, vou corrigir depois aqui o slide, num sistema de higiene mental, a qual, obviamente, tinha que operar escondida da SS, né? Que é a polícia nazista da época, sendo realizada clandestinamente. Cortar a corda de um camarada que havia se enforcado era, por exemplo, rigorosamente proibido. Então, eles foram construindo, entre os prisioneiros, uma rede, um sistema de higiene mental. Obviamente, isso não era algo oficial, como o Frank estava colocando, era uma espécie de rede clandestina, que, inclusive, violava algumas leis do que a SS colocava nos campos, né? Então, eles estavam a favor da vida dos prisioneiros, naquela lógica, dos colegas de confinamento, né? E
E esse estar a favor da vida e agir a favor da vida não condizia com muitas das regras dos campos que ali se colocavam, né? Então, alguns pontos importantes dessa experiência é que esse grupo que envolveu o Frank, que envolveu o Frank, que tinha a profissão de psiquiatra, mas que tinha outras pessoas de outras profissões, enfermeira, assistente social, mas também pessoas ligadas à religião, então, pastores, rabinos, padres, freiras, né, pessoas que de alguma forma estavam lá na estavam sendo prisioneiros nos campos de concentração, mas que tinham na sua atuação fora dos campos alguma missão ligada ao serviço às pessoas, eles acabaram se juntando e criando, né, uma força-tarefa, um sistema de higiene mental, como o Frank falou, e esse sistema ele tinha alguns elementos importantes. Então, uma coisa que essa equipe logo compreendeu eles passaram a conversando muito, né, com pessoas que vivenciavam os campos, com os colegas de confinamento, como eu disse, tentar compreender como funcionava essa experiência para eles. E a partir dessas conversas, dessas constatações, eles foram desenvolvendo uma compreensão sobre fases, que eu vou trazer um pouquinho mais à frente, né? As fases dessa experiência, de como a pessoa se vivencia um campo de concentração, e a fase que eles identificaram logo assim, mais premente, né, é esse choque da admissão. Então, essa pessoa que vinha da sua realidade normal, né, da sua casa, da sua família, do seu contexto, e que era jogada ali, em barracões, em prisões, sendo despersonalizada, sendo tirada do seu contexto, perdendo a sua atuação profissional, perdendo sua família, perdendo a sua identidade, inclusive em termos físicos, né? Era raspado o cabelo, enfim, era retirada várias coisas, fisicamente falando, da pessoa. Então, obviamente, havia um choque, né? E essa equipe, né? Esse sistema, esse grupo de pessoas que buscavam trabalhar a saúde mental clandestinamente entre os prisioneiros, eles até se consideravam uma espécie de tropa de choque, né? Então, uma das primeiras missões deles era tentar prevenir ao máximo que esse choque da admissão fosse algo tão impactante para a pessoa que ela não conseguisse continuar, né? No texto também vocês vão ver no nosso capítulo que o Frank fala de uma premissa que eles tinham de uma especial atenção com os vulneráveis. Então, as pessoas que chegavam, que eram idosas, ou pessoas que claramente manifestavam sintomas de adoecimento mental, ou vulneráveis de uma forma mais específica, tinham o privilégio da atenção desses profissionais, desse grupo, né? Então, eles davam especial atenção aos vulneráveis. E eles foram cada vez mais compreendendo que um dos elementos mais fortes do que se via entre os confinados era o vazio existencial. Então, eles foram montando metodologicamente, conversando e organizando metodologicamente para trabalhar num combate ao vazio existencial, buscando apelar para a vontade. E aqui você que está acompanhando aqui o vídeo, que já acompanha a logoterapia, começa a perceber que vários elementos que Viktor Frankl está trazendo aqui como algo que a equipe desenvolveu, que a equipe foi aprendendo, lapidando, aprimorando, ficou como herança para a logoterapia. O Frankl foi tornando essas premissas, esses fundamentos daquela equipe, naquela vivência empírica, como algo que perdurou dentro da logoterapia, né? E aí, falando em construção empírica, eu trago esse quarto ponto, né? A construção empírica de um conhecimento a respeito dessa experiência. Então, quando você lê lá no livro Em Busca de Sentido, o Frankl falando das fases de um prisioneiro dentro do campo, e a gente vai começar a trazer aqui nessa aula, essa leitura a partir de fases, né, ela não é tirada do nada, e nem ela é tirada apenas do brilhantismo da observação de Viktor Frankl, mas ela é fruto dessa atuação, ela é fruto
dessa missão desse grupo que trabalhou com a higiene mental, entre aspas, vamos colocar assim, né, dentro dos campos de concentração. Então, o Frank, ele fazia parte de uma equipe, ele era um ativo dentro dessa equipe, né, e eles foram construindo um conhecimento. E uma parte desse conhecimento importante foi essa leitura das fases de um prisioneiro, que a gente encontra em alguns textos do Frank, sobretudo a gente encontra mais detalhado no Em Busca de Sentido. E aí, falando dessas fases, né, e aqui tem a fotinha do Em Busca de Sentido também, o Frank fala de uma patologia da vida nos campos de concentração, dividida em fases, né? Então, você tem 3 fases: o choque de admissão, o choque, a experiência impactante da chegada, né? As mudanças típicas de caráter que ocorrem durante a permanência nesses campos e a fase da libertação. Por enquanto, a gente vai trabalhar nesse esquema bem ligado mesmo ao Frankl, e depois nós vamos trazer algumas possibilidades de reflexão ampliadas a partir dessa noção. Né? Então, o choque de admissão. Então, Frank fala de um estado de pânico, ele fala de perigo iminente de suicídio. Então, uma coisa que essa equipe percebeu, e por isso eles se chamavam aí de tropa de choque, né, nesse sentido, é que nessa chegada, nesse impacto da chegada, das perdas que a pessoa vai tendo, perda, como eu estava dizendo, né, das suas questões materiais, até das suas vestimentas, a perda dos seus familiares por ter sido apartado deles, a perda de tantas coisas, é um momento em que a pessoa pode ficar muito fragilizada e o suicídio ser encarado como uma saída, né? E aí essa tropa de choque, né? Esses profissionais, essas pessoas que buscavam zelar pela vida do outro, pela experiência do outro, da qual o Frankl era parte, né? Eles tinham muita consciência de que precisavam fazer uma boa acolhida para diminuir esse perigo iminente de suicídio. Né? E o Frank também fala de uma coisa bem legal, que são relações afetivas anormais diante de situações também anormais, né? Vou consertar algumas coisas aqui em termos de digitação, mas assim, a pessoa começava a desenvolver alguns afetos muito diferentes daqueles que ela estava acostumada, daqueles que eram da sua personalidade usualmente, mas dentro do estudo da equipe, para eles fazia sentido, né? Tinha uma lógica, uma vez que eles estavam também diante de uma realidade muito distorcida, muito anormal, muito fora dos padrões convencionais, né? Então, esse choque de admissão tinha essas características. O ponto 2, que é a permanência nos campos, né? A pessoa vai passando meses, anos, então, algumas coisas vão ficando mais presentes na sua experiência. E aí essa equipe, né, foi destacando alguns, como a indiferença, a apatia, irritação, um perfil mais agressivo vai se desenvolvendo, altos esforços de autopreservação. Então, muitas vezes, as poucas forças que a pessoa tinha, que o prisioneiro tinha, era dedicada, era canalizada para tentar sobreviver. E aí, ela não tinha energia para basicamente quase nenhuma outra coisa, pelo menos em grande parte dos momentos da experiência lá, né? E aí, dentro dessa lógica, o Frankl destaca como uma das características a falta de interesse sexual. Então, como eu estava colocando, como praticamente todas as energias e todas as forças da pessoa estavam ligadas a tentar sobreviver, né? Muitas vezes faltava, tipo, uma, um impulso, uma motivação para qualquer outra coisa que não fosse essa experiência de sobrevivência, ou de, pelo menos, de posicionamento diante de uma realidade tão trágica e tão difícil, né? E, por fim, a gente fala da fase da libertação, em que o Frank ele relata uma despersonalização, né? Então, depois de meses, anos, numa realidade anormal, como estávamos colocando, tão fora do convencional, tão agressiva, tão violenta, tão horrorizante, né? Voltar ao que nós podemos chamar de normal trazia elementos difíceis, né? E essa despersonalização,
essa dificuldade de reencontro com a própria história, com a própria rotina, a notícia de familiares e amigos que faleceram nesse contexto, a dificuldade de retomar uma experiência de afetos. O Frank fala também de, tipo assim, de anos de uma experiência de muita pressão, né? De muita coação dentro dos campos. Quando a pessoa sai, há como se fosse um processo de despressão, né? De retirada de pressão abrupta, que também é notado, também é percebido e também é sofrido. E aí aqui traz esse elemento da perplexidade, né? Como voltar à vida normal? Como chamar algo de normal? Como continuar vivendo após uma experiência como essa? Todas essas são questões existenciais muito fortes, né? Que um prisioneiro nessas condições nos campos teve de se defrontar, né? Teve de se defrontar. Vale destacar, pessoal, que essa exposição é um recorte de um dos nossos estudos que nós desenvolvemos. Nós, na Escola do Sentido, temos diversos projetos. Um deles é o projeto Desvelando Sentidos. E o que você acompanhou aqui neste vídeo é um recorte do nosso estudo, que nós fizemos todo um apanhado, todo um estudo especial a respeito desse livro, Psicoterapia e Existencialismo. Nesse recorte, especificamente, a gente estava tratando do capítulo 8, e focando nessa apresentação que Viktor Frankl faz da sua experiência nos campos de concentração como profissional, como alguém que trabalhava com assistência, ajudando os outros, né? É um enfoque um pouquinho diferente, como você pode perceber, do que ele traz, por exemplo, no Em Busca do Sentido, no Em Busca de Sentido, e que eu imagino que enriqueça bastante a sua compreensão, amplie o seu olhar para o Viktor Frankl, também falando aqui dos campos de concentração, mas a partir de uma outra perspectiva, de uma perspectiva, por assim dizer, mais profissional, e que eu imagino que possa enriquecer aquilo que você já sabe sobre o pai da logoterapia, acrescente coisas novas, informações novas, olhares novos, e que isso possa te ajudar a compreender ainda mais de que solo a logoterapia parte, e que faça cada vez mais sentido para você compreender como ela tem se desenvolvido a partir de Viktor Frankl e das pessoas que foram dando continuidade. No final, então, aqui eu gostaria de pedir que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também querem conhecer mais sobre Viktor Frankl, sobre a logoterapia. Deixe seu like se você ainda não deixou. Utilize aqui o espaço dos comentários para trazer suas considerações, suas dúvidas, suas sugestões. E eu queria agradecer por você ter ficado conosco até o final desse vídeo. Nos vemos em próximas contribuições aqui no canal. Grande abraço.